Olá, sou Kleber Paixão, teólogo e filósofo, professor do Instituto ESE de Teologia e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos. E hoje nós vamos falar com um grande cartunista, pesquisador, autor de livros, grande diagramador e grande amigo dos quadrinhos, Luiz de Vô. Muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Por isso que é de bom Uma dia. honra ter aqui você para bater um papo. Bacana, vamos ter uma conversinha aí sobre quadrinhos, que é uma das coisas que a gente mais gosta, então, né? Perfeito. Luiz, conta aí onde você nasceu e em que momento da sua vida que você começou a gostar assim dos quadrinhos. Se foi pelo traço do desenho, alguma influência que você teve? Bom, eu sou paulistano, né? Sou de São Paulo, sou aqui da Vila Prudente, vizinho com a Moca, né? Esse nome aqui, dá para perceber a região que eu Já pertenço, domina bem, né? não é? Tá. E o desenho, né? Não só os quadrinhos, o desenho em si, o desenho animado, tudo. Começou quando eu era muito pequeno, né? Eu sempre eu tenho tias que eram bem mais jovens que minha mãe, elas tinham idade um pouco maior que a minha, então elas Sim. liam quadrinhos, liam jornal, liam muito, né? Então, em idade escolar. Isso que era Disney, alguma coisa? Naquela época, basicamente, era Disney, coisas da Rio Gráfica, como Bolota, Brotoeja, aqueles quadrinhos infantis, né? Riquinho, né, tal. E coisas que elas liam mesmo, né? E uma outra coisa é que meu avô era assinante da Folha de São Paulo. Então, sou de 63. 63 foi o ano que começou a Folhinha. Ok, Então, tá, quer dizer, o perfeito. Maurício começou... Então, minha infância foi isso, lendo Folhinha, lendo a revista Recreio, me alfabetizei praticamente com a revista Recreio, da editora Abril. Legal. E muito quadrinho, muita coisa visual. Mas uma coisa que me marcou, que eu sempre falo, que eu devia ter uns 4, 5 anos. Estava voltando a uma festinha de aniversário lá da vizinhança. E eu liguei, acho que a TV, acho que devia ser Bandeirantes na época, não lembro, estreou Herculoides. Ah, ok. Desenho da Hanna-Barbera. Quando eu vi aqueles seres, né, um rinoceronte que soltava pedra pelo nariz, um dragão que voava, eu fiquei enlouquecido. Eu falei, Aquilo era pensar fora da caixa mesmo, nossa, né? eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero ser desenhista, eu quero criar coisas que não existem, né? Coisas assim, aquilo me deixou assim, muito impressionado. Então, acho que aquela hora foi o marco assim de eu resolver desenhar. Acho que foi nessa hora. Então, você vê, eu era muito criança, então sempre soube o que fazer, né? Quero trabalhar com desenho. Sim. E como em 80 eu estava me formando, uma área que utilizava muito desenho e dava algum dinheiro era propaganda, publicidade. Publicidade, é Então, verdade. minha formação é de publicitário. Né? Maravilha. Ô, Luiz, você me fez lembrar o seguinte, você lembra dos Jetsons? Com certeza. O Jetsons tinha a Rosinha, que era secretária, um robô sim. que fazia de tudo lá. Né? Era uma secretária lá dos Jetsons. Sim. E quando eu comecei a trabalhar em telefonia, na década de 70, o pessoal falou assim, ó, vai vir aí secretária eletrônica. Para mim, todo mundo ia ter uma Rosinha. Aí não chegamos lá, mas né? Exato. Depois fala, puxa, só isso daí. É interessante. Fica no imaginário da gente, né? Hoje em dia você conversa com aquelas secretárias virtuais do celular. Mas tá você pegou uma época boa, Luiz, porque assim, eu sou 10 anos mais antes de você. Então, aquele período da censura mesmo, brava. Sim, então, mas com certeza. Professores, sociedade, as igrejas começaram a condenar os quadrinhos, falando que podia desvirtualizar a pessoa no futuro. Perfeito, hoje mocinho, amanhã bandido. Uhum. Então, por isso que, infelizmente, muitos gibis da década de 40, 50, 30 acabaram sendo queimados e jogados. Né? Uma pena, viu? Então, você ainda pegou a época que eram quadrinhos que, por exemplo, esses daí que você citou aí, Brotoeja, Bolota,
riquinho, esses daí poderiam ser lidos aí pelas crianças. Sim, tinha o famoso código de ética, né? Impresso na capa. Né? Exato. Mas com o passar do tempo fui lendo outras coisas, juvenis e tal, fui Homem-Aranha. Você vai se interessando, você vai procurando. Por exemplo, quadrinhos europeus, assim, Asterix, Tintin, eu adorava aquilo. Certo, né? ok. Uma outra coisa que eu falo, quem teve 12 anos e não leu Tintin, desperdiçou sua vida. Ah, é verdade. Porque aquilo é fantástico. Tintin fez 90 anos. Nossa, é maravilhoso. É, interessante. Uma história sensacional. E outra, ele ensinava a cultura dos países. Uhum. Ele Né? viajava pelo mundo. O Asterix é uma viagem pela história. Com certeza. É muito legal. E na parte de publicidade e propaganda aí, você começou a atuar em agências? Eu trabalhava em veículo. Trabalhei 19 anos numa grande editora. A parte de propaganda e marketing, fazia... Bom, como era uma editora muito grande, estava sempre em algum departamento diferente. Então, trabalhava com projetos especiais, marketing publicitário, que era vender os produtos para as agências. Né? Ok. Ali. Então, a minha área sempre foi gráfica. E sempre foi assim, né? Rápido, né? Ó, preciso disso daqui, pensa nisso, já faz aqui. Fica o negócio de ficar pensando muito lá, né? Você imagina, tinha prazo, né? Não, eu trabalho numa revista semanal, sabe o que é isso? Eu sei. Você tem um fechamento por semana. Sim. Nossa. Não, mesmo assim, você imagina um jornal aí, diário. Uhum. Não tem desculpa lá. Você tem que estar na banca. Não tem aquele negócio de falar, não, é que aconteceu não sei o que lá. Não. Não tem como atrasar. Não tem tem que como sair. atrasar. Quer dizer, não existia a possibilidade, se não der tempo. É verdade. Tem que dar tempo. Mas isso é legal, porque quando você incorpora esse conceito, você consegue fazer tudo. Uhum. Né? Justamente. Do que aquelas pessoas que... não, o dia que der eu faço, quando der eu faço. O conceito é diferente. Uhum. Bom, paralelamente a isso, eu tinha a carreira de ilustrador, cartunista. Certo. Então, eu participava de salão, participava de livro, eventualmente alguns jornais com charge político. Então, se vocês procurar num buscador Luiz de Rocco, aí vocês vão encontrar alguns trabalhos meus. Bacana, legal. Na área não publicitária. Certo. Como é que vem a inspiração para você? Por exemplo, na hora de fazer o cartoon. Geralmente você tem que ficar tranquilo, assim, geralmente você está pensando... Você tem que parar para pensar, não tem? Certo. Você fala, vê o tema, geralmente você trabalha com o tema. Ou às vezes você dá uma olhada no jornal, alguma notícia, já te vem alguma coisa. Muitas vezes acontece, porque às vezes a coisa é tão absurda que você já cria um mote para um cartoon, né? Na área política, então, nos dias pode ser vendo televisão também, sim. Ou você está num ônibus também, vem alguma ideia assim também? Você tem que se manter informado, né? Então a pessoa fala uma coisa numa declaração, você fala, mas ele está falando isso, só que aconteceu alguma coisa lá atrás que contradiz, né? Você já tem aí aquela contradição que cria o humor, né? Que o humor, tem alguns pensadores da área do humor, o Bergson, por exemplo, que é clássico, que diz que essa quebra de expectativa é que cria o humor e faz a pessoa dar risada. Ela espera uma coisa e acontece outra, e aquilo se torna engraçado. É o inesperado, né? Justamente. Um dos clássicos do estudo do humor é o Bergson que diz isso. Sim. Tem um livro que chama O Riso, né? Le Rire, e que fala exatamente nisso, a quebra da expectativa. A pessoa está andando, escorrega e cai. Quer dizer, você não esperava que ela caísse, esperava que ela continuasse andando. Então, essa quebra de expectativa é que causa o humor, teoricamente, né? Uma das teorias. Às vezes dá humor trágico lá. Humor são vários. Tem aquele humor, né, singelo, tem aquele humor negro, sardônico, né? Que você ri da desgraça, assim, com válvula de escape, né? Sim, mas é interessante que às vezes a pessoa escorregou de uma casca de banana, não sei o quê, ele, de certa forma, alerta o pessoal. Uhum. Né? Fala, puxa vida, quer dizer que se tiver uma banana e pisar em cima pode escorregar, a pessoa já evita. O humor também serve para isso, para alertar, né, as pessoas. Exatamente, é verdade. E conta seus trabalhos aí de 10 anos para cá. Bom, quando eu deixei a área de propaganda, eu passei a trabalhar com a área de livros didáticos. Então, fui trabalhar com ilustração para didáticos, né? Então, Que era adaptação de clássicos, alguma coisa assim, não? Não, era ilustração para livro de ensino mesmo, usado em sala de aula, ou para
por exemplo, um livro de inglês, aqueles de 200 palavras. Então, você ilustra o livro inteiro contando uma história, né? Tá. Tem paradidáticos, que são livros ilustrados contando uma historinha que não são exatamente de matéria escolar, né? Mas você tem uma história que te conduz a algum ensino, alguma matéria. Né? Tá. Então, nos últimos 10 anos, tenho feito isso. Bacana. Que desenhistas inspiradores aí para você? Não que você copiou o traço, mas que de alguma forma, ou o pensamento, ou o jeitão da condução, ou o enquadramento, alguma coisa que... São muitos, né? O próprio Hergé, que é o criador do Tintin, o Uderzo, que desenhou o Asterix. Tá. Você tem muitos. Tem um italiano chamado Benito Giacovici, que ele é pouco conhecido no Brasil, mas que ele é muito engraçado. Que é um cara que me influenciou bastante. E aí você vai vendo. Tem argentinos lá, o Fontana-Rosa. Ok. Nossa, são... E esses aí do médio, assim, você gostava de ler também? O Al-Jaff é um que eu gostava muito pelo traço. Tá, ok. O Dom Martin, isso. O Martin, apesar de não me influenciar muito, o humor dele era muito, muito bacana. Quer dizer, Sim. O humor me influenciou. Jack Davis, toda a turma da média. O Dom Martin, inclusive, assim, a quantidade de... ele não caía. É um humor refinado. Nossa, realmente. E uma produção grande, né? Então, produção grande. Muitos anos e sempre não é fácil. É verdade. Legal. E aí você fez aí um monte de diagramações também. Bom, trabalhei na área gráfica, você faz... você faz muita coisa, né? Tem muito por se fazer. Então, trabalhei com diagramação, direção de arte, direção de fotografia. Legal. Tudo isso. Na hora que você vai pensar na diagramação, você já pensa quase no livro impresso assim ou não? Na hora que, assim, você já imagina assim? Acontece na hora que você lê, vê o que você tem de material escrito, vê o que você vai precisar de ilustrar, melhor que você cria a diagramação. Tá. Né? E aí você pensa com os olhos de quem vai ler também? Se ali vai ficar bonito, se era melhor ali. É fundamental, não só a estética, mas a condução da leitura, né? O modo como a pessoa vai ler e aquilo que se tornar inteligível. Assim, certo. Fica parte daquilo que a pessoa está lendo, sim, né? Ela vai ler, ela tem que entender, não pode ter uma confusão ali de colunas, né? Você tem que ser integrado, a ilustração e o texto tem que ser integrado de forma que aquilo flua, como é uma história em quadrinhos, que é texto e desenho, tudo junto. Certo. E aquilo vai te encaminhando. A diagramação é isso também. Né? Perfeito. Legal. E vamos falar da tua última obra aí. Perfeito. Nós vamos falar sobre o Tiras Paulistas, que foi lançado agora no Museu de Imagem e Som. Luiz, conta aí, como é que você pensou assim nesse livro? Foi interessante. Esse livro aqui começou com um blog. Uma vez, e você já estava guardando material, né? Há uns 5 anos eu fui remexer minhas coisas e encontrei os cadernos que eu guardava desde muito pequeno, com tiras de jornal. Uma coisa que eu sempre gostei. Uma coisa que eu lia... A influência da leitura de jornal, você lia, acompanhava aquilo diariamente. E as que eu gostava, eu ia guardando. Era gostoso, né? Cada vez que chegava uma edição, você já tinha aquele entusiasmo de buscar aquelas páginas, né? Começar pelo final, né? Para ler os quadrinhos. Muito interessante. E todo dia, né, um pouquinho de quadrinhos, isso que era bacana. Aí eu vi esses jornais e tinha tiras que me impressionaram. Na época eu guardei e que eu olhei e falei, nossa, que desenho bacana, mas você mal sabia quem é o autor às vezes. Porque só tinha assinatura, não tinha nem crédito. Aí eu falei, puxa, bacana, eu vou procurar na internet para saber mais, né, sobre isso. Não tinha nada, Kendi. Não tinha nada. Eu falei, como é possível? Aí eu tinha um blog desativado, que era um blog pessoal meu, que eu guardava coisas de... Era quase uma planilha de Excel, né? Okay. Era uma coisa que não usava. Eu recuperei esse blog e falei, se não tem nada, então eu vou pôr. Aí comecei a fazer uma postagem por dia. Eu punha o título da tira, o jornal e a data que ela foi publicada e dava uma explicaçãozinha. Às vezes eu tinha uma tira só de exemplo. Okay. Contava mais ou menos o que era. Ou aquilo que te impactou, que você viu. Isso foi crescendo de tal maneira. Então, por exemplo, se tem um autor... Hoje em dia, sou profissional, conheço muitos autores. Se tinha um autor que era meu amigo, eu encaminhava para ele, até para avisar que eu estava publicando aquilo. E, surpreendentemente, muitos falavam, eu nem lembrava mais disso. Eu não tenho esse material, obrigado por postar, que eu vou guardar. Às vezes ele não tinha tira. O próprio autor não tinha. Ele tinha desenhado aquilo, não tinha. E não tinha.
E aquilo foi crescendo, né? Aí, o que eu fazia? Eu falava, não vou ficar repetindo coisas que tem na internet. Então, se tinha uma biografia do autor que era conhecido, eu punha o link. Eu me arrependo, porque hoje em dia, depois de 5 anos, a maior parte desses links não estão quebrados, não existem mais. Nossa, é uma pena, né? Você vê, Devia ser preservado, Você fala, a internet tem tudo, mas muitas vezes não tem, porque aquilo desaparece. Sim. Então, agora eu pego a parte que me interessa, eu repito e ponho o link também, né? Atualmente. Mas então, isso foi crescendo de tal maneira que agora eu faço uma postagem por semana, sabe? Mas com mais conteúdo. Ok. E o surpreendente é que muitas vezes me escreve alguém, quando o autor é mais antigo, eu sou neto do Martiniano, por exemplo, que é um cartunista dos anos 40. Obrigado por lembrar do meu avô. Eu sou filha de tal desenhista, ele já faleceu. Obrigado por lembrar do meu pai. Isso é uma coisa estimulante. Exatamente, né? Muito bacana. Graças a Deus não tive nenhuma reclamação. Não vai ter, né? As pessoas gostam que eu relembre, né, esses trabalhos delas. Muitos autores eu não consigo identificar até hoje. Por exemplo, Notícias Populares, que é um jornal que publicava muita gente, de colaboração. Também, só com assinatura. Tem um desenhista chamado Jair, que publicou lá quase 15 anos e que ninguém sabe nada sobre ele. E só Jair? E porque o Jair, às vezes, o nome do roteirista, certo. né? Dumont, que é um cara que trabalha. Não se sabe nada sobre ele. E na época, isso em 78, que ele já publicava, tinha uma amiga minha que namorava um fotógrafo do Notícias. E o Jair ele tem um traço bem pessoal, é uma coisa que ele não estudou, é próprio dele. É uma coisa bem rústica, mas muito pessoal e interessante. Eu perguntei para essa amiga, você conhece esse Jair? Seu namorado conhece? Já naquela época ninguém sabia, porque provavelmente ele ia lá, deixava o material e ia embora. E tinha isso também, deixava na portaria lá os cuidados da edição. Então, se alguém conheceu o Jair do Notícias Populares, deixa uma mensagem no Tiras Memory, TV Memory, no Blogspot, que era um nome antigo, mas procura como Tiras Memory, deixa alguma informação sobre ele. Então, né, um apelo. Interessante. E como ele, muitos outros, que a gente não tem pouquíssima informação. Coisas, com o tempo, muitos eu descobri, que eu não sabia nada, fui descobrindo. Então, tem o Tiras Memory, é o blog. E desse blog, o que aconteceu? Um amigo meu que faz fanzine, que é o Edgar Guimarães, da Gerais, de Brasópolis, faz o QI. Quadrinhos independentes. O mais longevo, né? O mais antigo de circulação. Isso, verdade. Ele falou para mim, vamos fazer um livrinho aí com as coisas que o Maurício de Souza distribuiu nos anos 60. O Maurício de Souza, além do trabalho dele, distribuía de outros autores na época. E ele tinha a intenção de formar um syndicate, né, uma distribuidora de quadrinhos, não só dele, mas de outros autores. E eu fiz lá uma sequência com esses trabalhos, do Lírio Aragão, que ele distribuiu, do Flávio Colim, que ele distribuiu. Certo. E aí fizemos um livrinho pequenininho, que foi distribuído junto com o fanzine, chamava O Outro Maurício. Mas era um livro ainda muito cru na época, né, porque tinha um pouco de informação, depois daquilo eu descobri muito mais coisa. Aí a gente fez bacana, distribuiu. Está esgotada essa edição. Aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar material, li uma entrevista na revista Memo, do Rodolfo Zala, que é outro grande desenhista, que falava do jornal A Nação, que tinha publicado o material dele. E fui procurar alguma coisa desse jornal A Nação. Achei que é da Ebal, né? A Nação? É. Não, foi um tabloide que circulou em São Paulo durante 1 ou 2 anos. Interessante. Um tabloide que durou muito pouco tempo. Certo. Eu acredito que ele era vinculado ao Jânio Quadros, pelo que eu pude perceber. Ele era pró-Jânio na época, de 63, 64. Aí eu descobri pouquíssimos exemplares, eu consegui, publiquei esse material. Aí fui procurando um material sobre o Diário Popular, que não tem disponível em nenhum banco de imagens, nada, e sobre o Diário de São Paulo. E eu percebi que esses 3 jornais formavam um arco cronológico. As tiras meio que continuavam entre si, assim, os autores passeavam entre eles. Interessante, né? Aí, parecia que tinha um lia o trabalho do outro e de alguma forma não, eles saíam do jornal e publicavam no outro. Então foi uma coisa de 63 a 68, você teve um arco de tiras assim, de autores importantes do nosso quadrinho que publicaram nesses jornais, A Nação, Diário Popular e Diário de São Paulo. Okay. E você só percebe isso, eu fui postando A Nação e eu fui percebendo que existia essa continuidade. Aí eu falei, vou fazer um livro falando sobre isso. Vou juntar essas tiras, vou mostrar cronologicamente o que aconteceu nesse período riquíssimo dos quadrinhos que está esquecido.
Então tá aqui, Tiras Paulistas, 1963, 1968. Maravilha. E conta a evolução das tiras nesses 3 jornais. Porque você pega os livros que falam, por exemplo, do próprio Notícias Populares ou dos diários associados, que é o Diário de São Paulo e outros diários, eles tratam de tudo. Tratam dos temas políticos, tratam dos editores. Não falam nada nunca sobre as tiras. É verdade. Então é uma parte que está completamente esquecida dos quadrinhos. E quadrinhos. aqui saiu o astronauta na capa, o herói aí da... Justamente. O Na Maurício começou nesses jornais. Assim, ele Sim. começou sua carreira... Tem Folha de São Paulo, tem Diário da Noite e tem o Última Hora. Não, eles são citados aqui, eles não estão incluídos na pesquisa, Certo. porque eles já saíram boa parte no outro Maurício. Eles são citados aqui. Mas esses 3 jornais aqui, tem a carreira de Maurício de Souza, tem a carreira do Minami Case e do Carlos Cunha, que foram Certo. responsáveis pela Edrel e pela Minami Cunha Editores, Sim. que foram assim, o introdutor do mangá, o quadrinho japonês do Brasil. Eles Sim. meio que foram pioneiros, assim, eles traziam essa Exatamente, linguagem do mangá. E tem o Genione de Malagola, que fez muitos anos A Múmia e o Lobisomem, um grande roteirista, fez o Raio Negro, Sim. o Homem-Lua, que são super-heróis que surgiram naquele movimento de 68, quando os heróis da Marvel foram chegando no Brasil. Então, são autores importantíssimos e que essa parte do trabalho deles estava meio esquecida. Além de outros pequenos autores. E legal porque foi um personagem da época, né? Então, e o Horácio também, né? Surgiram, né, essas criações do Maurício, além de outras que ele, com o tempo, não continuou. Né, depois ele acabou se fixando na Turma da Mônica, ele fez as suas escolhas. E alguns dos personagens ele não deu continuidade, mas eles estão aqui, estão resgatados no livro. Bacana. E na 4ª capa tem um depoimento aí do Maurício de Souza. Aí, para usar a imagem do astronauta, logicamente queríamos pedir autorização, né? Apesar de ser um livro de reportagem, uma coisa assim. Aí a gente mandou o Maurício, pro Maurício dar uma olhada. Ele gostou tanto, ficou tão impressionado com esse resgate, assim, essa coisa bacana, que ele até mandou um depoimento. Isso, né? Especial para o livro. Né? Exato. Falando sobre a pesquisa, né? Sim. Dizendo que gostou de ver o trabalho dele recuperado, junto com outros nomes importantes do nosso quadrinho, uma pessoa muito receptiva, um grande autor, né? Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Lançamento pela editora Laços, tá? A Tiras Paulistas, um livro assim muito bacana e que merece ser lido, revisto, e é uma fonte de pesquisa muito bacana. Parabéns. Muito obrigado. Luiz, nós estamos nos instantes finais. Quer deixar assim uma mensagem aí para os internautas e também os seus contatos, se você quiser. Bom, Luigi Rocco, luigi.rocco@uol.com.br é meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma mensagem. O livro vai estar disponível em breve aí nas livrarias, pela Laços, né? Exato. Provavelmente, final de janeiro, vamos fazer algum lançamento com fevereiro. Ele, né? Finalzinho de fevereiro, né? Já estamos em fevereiro. Sim, perdão. Provavelmente no finalzinho de fevereiro faremos já alguns dos lançamentos, né? Talvez exatamente. Mais que um, né? Exato, Em alguns lugares. O Franco está vendo lá na Comic. O editor do livro, que é o Franco de Rosa, tá, né, programando lançamentos para algumas livrarias aí, então vocês fiquem de olho que em breve vocês vão poder ler o Tiras Paulistas, vale a pena, uma leitura bem legal. E a mensagem que quer falar aí, pessoal? Bom, pessoal, continue lendo quadrinhos. Se você gosta de fazer quadrinhos, faça quadrinhos. Hoje a gente tem internet para postar. Embora a mídia, a imprensa impressa, né, essa jornalística, esteja com dificuldade, não sei como é que vai se adaptar aos novos tempos, você ainda tem muito lugar para mostrar seu trabalho. Então vamos fazer, vamos ler, que é bacana. Exato. Vamos desenhar para quem gosta, vamos escrever, né? Para quem escreva roteiro, escreva conto, escreva matéria. Vamos seguir em frente aí, vamos, né? Sem pessimismo, vamos para frente. Perfeito. Luigi, muito obrigado, meu amigo. Tá? Prazer sempre estar com você. Agradecido. Tchau, pessoal. Internautas, agradecimentos a esse grande profissional, Luigi Rocco. Nós finalizamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Grande abraço e até a próxima.